Olá, boa noite. Plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se confirma a liminar que prorrogou os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Supremo mantém decisão que declarou o Sport Clube Recife como o único campeão brasileiro de 1987. Justiça determina o bloqueio de R$360 mil de Jair Renan Bolsonaro. Influenciador digital Nego Di é condenado por danos morais, difamação e injúria contra a deputada. Por determinação judicial, plano de saúde terá que fornecer medicamento ainda não registrado pela Anvisa para o tratamento de criança com síndrome rara. E ainda, Ministério Público Federal consegue anulação da norma que reduziu o controle sobre o desmatamento em Mato Grosso. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 26 de agosto, começa agora. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a ajuda do Poder Judiciário ao Rio Grande do Sul como um exemplo bem-sucedido de cooperação no setor. O ministro abriu o terceiro Encontro Nacional de Magistrados de Cooperação em Brasília. Repórter Evelyn Araújo acompanhou e tem as informações. A cooperação judiciária é uma forma de incentivar os magistrados a colaborarem com diferentes órgãos e instituições do sistema de justiça em busca de eficiência na solução de processos judiciais. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que o caso mais recente de cooperação judiciária ocorreu na liberação de recursos de multas pecuniárias para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos transferir mais de 200 milhões de reais. Foi o primeiro dinheiro que chegou ao Rio Grande do Sul. Foram as transferências feitas pelos tribunais, que têm uma certa discricionariedade, observado o interesse público na aplicação desse dinheiro, mas todos acudiram prontamente à recomendação do Conselho Nacional de Justiça para fazer essa transferência, e é motivo de grande orgulho para o Judiciário essa capacidade de sermos solidários com o Rio Grande do Sul quando precisava. A cooperação judiciária foi estabelecida pelo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça definiu diretrizes oficiais para incentivar a cultura da colaboração nos tribunais. O seminário faz parte do cronograma anual de ações para troca de experiências entre os magistrados brasileiros. Esse Encontro Nacional de Magistrados e Magistradas de Cooperação Judiciária tem grande relevância e significado, não apenas para nós, os magistrados envolvidos, mas para os nossos jurisdicionados. Quando os juízes resolvem colaborar, empregando seu engenho e sabedoria, todos saem ganhando. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, reforçou a ideia de que a missão do juiz é entregar uma prestação de serviços à sociedade imparcial e em tempo razoável. Para ele, uma das formas de chegar a esse resultado é por meio da conciliação. Desde a criação de um centro especializado no TST no ano passado, já foram firmados acordos que somam mais de R$500 bilhão. A primeira coisa que é preciso é que a tecnologia da informação nos forneça, e a inteligência artificial, uma linguagem comum, capaz de ser absorvida por qualquer sistema. E também a aceleração, a racionalização do sistema recursal e obtenção de isonomia e previsibilidade dos julgados. O terceiro Encontro Nacional de Magistrados de Cooperação ocorre até esta terça-feira, com encontros presenciais na sede do CNJ em Brasília e atividades híbridas que podem ser acompanhadas por juízes de todo o país pelo canal do CNJ no YouTube. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão da Justiça Federal, que declarou o Sport Clube Recife como o único campeão brasileiro de 1987. Os detalhes com Rocine Gomes. O ministro Flávio Dino considerou o recurso da Confederação Brasileira de Futebol inviável. Segundo o relator, as alegações da CBF dependem do exame de provas, o que não é possível nesse tipo de apelação.
Em 1987, o Campeonato Brasileiro de Futebol foi dividido em 2 módulos, verde e amarelo. Segundo o regulamento, os 2 primeiros colocados de cada módulo deveriam disputar um quadrangular para definir o campeão. Mas Flamengo e Internacional, campeão e vice do módulo verde, se recusaram a disputar o quadrangular, levando a declaração do Sport como campeão. O recurso foi apresentado contra a decisão que invalidou uma resolução da CBF de 2011, que reconhecia o Sport e o Flamengo como campeões do torneio. Segundo a entidade, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não teria observado os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Na decisão, o ministro Flávio Dino observou que o TRF5 decidiu a controvérsia a partir da análise de provas apresentadas pelas partes e dos regulamentos dos campeonatos brasileiros de futebol. Em uma ação no Supremo Tribunal Federal, o Partido dos Trabalhadores pediu suspensão de lei que reorganiza micro-regiões de saneamento básico em Sergipe. As micro-regiões são agrupamentos de municípios geograficamente próximos para facilitar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Para a legenda, a mudança viola a autonomia municipal ao transferir para o Estado parte do poder de decisão dos municípios. O relator ministro Cristiano Zanin. O plenário Supremo vai decidir se confirma a decisão liminar que prorrogou os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. A reportagem é de Marta Ferreira. O Estado de Minas Gerais tem uma dívida com a União que gira em torno de 165 bilhões de reais. Uma alternativa para poder pagá-la é a adesão ao regime de recuperação fiscal, que permite que o governo federal ajude estados e o Distrito Federal a ajustar as suas contas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado entraram com pedido no Supremo Tribunal Federal de prorrogação de todos os prazos em curso no regime de recuperação fiscal. O ministro Nunes Marques, relator do caso, atendeu ao pedido. Outras solicitações de prorrogações foram feitas nos últimos meses. Segundo Zema, há previsão de votação no Senado Federal de um projeto de lei que cria o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados e viabiliza a migração do regime de recuperação fiscal para o novo plano. Por esse motivo, ele pediu nova prorrogação até que a proposta legislativa seja regulamentada. Nunes Marques, então, prorrogou até o dia 28 deste mês. É nesta data que está agendado o julgamento do referendo da liminar que possibilitou o adiamento. Nunes Marques afirmou que a natureza complexa da demanda sinaliza a necessidade de uma harmonização dos interesses dos envolvidos para resguardar o bem comum. A seguir, Tribunal de Justiça do Paraná promove evento internacional como série de atividades realizadas com a OEA, a Organização dos Estados Americanos. E ainda hoje, concessionária terá que rescindir contrato de compra e venda de carro após cliente provar adulteração no aparelho que mede a quilometragem do veículo. Voltamos em instantes. A Lei Brasileira de Inclusão assegura às pessoas com deficiência plena inclusão ao mercado de trabalho. A legislação prevê o direito à adaptação razoável e às tecnologias assistivas. A recusa dessas adequações é considerada discriminatória. Foi com base nessa lei que a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a determinação de promover as mudanças necessárias para atender às necessidades de pessoas com deficiência que trabalhem na Equatorial Piauí Distribuidora de Energia, a antiga CEPISA. Os detalhes com a repórter Michele Chiaba. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho relatou que a CEPISA tinha, na época, 33 pessoas com deficiência, algumas com sérias dificuldades de locomoção, lotadas em vários municípios do Piauí. Contudo, em diversos locais, havia problemas de acessibilidade.
De acordo com a perícia, a empresa deveria instalar rampas ou plataformas elevatórias em espaços de uso comum, como relógios de ponto, salas de treinamento e setor de saúde. Também deveria providenciar sinalização adequada, inclusive em pisos e passagem acessível para locais com catracas. Em defesa, a Cepisa sustentou que a maioria das instalações estava adaptada às necessidades e que as demais adequações exigidas em lei estariam sendo implementadas. Com base em laudo pericial, o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí condenaram a empresa a promover as reformas e as adaptações indicadas no prazo de 18 meses, sob pena de multa. Ao recorrer ao TST, a empresa argumentou que o Poder Judiciário estaria invadindo a competência do Legislativo ao dar uma decisão com comando abstrato, obrigatório e com previsão de sanção, com todas as características de lei e repetindo textualmente uma legislação formal já existente. Na 7ª turma, o relator ministro Agra Belmonte observou que os tratados internacionais mais recentes sobre o assunto, reconhecidos pelo Brasil, representam uma mudança de paradigma, uma vez que abordam a deficiência a partir da interação do indivíduo com as barreiras sociais. Segundo o ministro, a ação se aproxima do conceito de processo estrutural, em que o judiciário tem a capacidade de sanar uma situação de ilicitude ou desconformidade continuada por meio de soluções estruturantes, que modifiquem a realidade a partir de correções na base dos problemas. Ele assinalou também que as demandas estruturais são cada vez mais comuns no judiciário. Como exemplo, citou diversos casos em andamento no Supremo Tribunal Federal. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso. Estão abertas as inscrições para o 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, Construção Cooperativa do Sistema de Precedentes, nos dias 9 e 10 de setembro, na sede do Tribunal Superior do Trabalho, e que tem como objetivo fortalecer e difundir a cultura de precedentes nos tribunais. O encontro é uma parceria entre o STF, o STJ e o TST, com o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Para mais informações e também para se inscrever, basta acessar o site do STF, stf.jus.br, e clicar na aba do evento. O Comitê de Políticas Penais de Mato Grosso se reuniu para alinhar as ações visando a melhoria do sistema prisional do Estado. A repórter Fernanda Fernandes acompanhou e conta como foi. O Comitê de Políticas Penais de Mato Grosso se reuniu pela 2ª vez no Tribunal de Justiça para começar a desenhar um plano de ações visando melhorias no sistema prisional do Estado, que hoje tem uma população carcerária de 13 mil recuperandos. Alguns dos desafios são aprimorar a estrutura das unidades femininas, cuidar da saúde mental dos profissionais que atuam no sistema penitenciário e rever a situação dos chamados presos provisórios, cujo percentual hoje corresponde a 53% do total de encarcerados. Nós queremos trabalhar não apenas na ampliação de vagas, na melhoria de espaços aos nossos reeducandos, mas de uma melhoria de uma maneira geral que traga dignidade aos nossos reeducandos. E isso tem muitas frentes de trabalho, a começar por políticas de saúde pública dentro do sistema. No encontro, o comitê também discutiu a estruturação e o futuro funcionamento da Central de Regulação de Vagas Prisionais, instituída em julho desse ano. O sistema adota estratégias de regulação dos fluxos de entrada e saída das unidades prisionais, incluindo aperfeiçoamento tecnológico e de atuação administrativa. Identificar o número de presos provisórios, identificar o número de presos em cada unidade, o que cada unidade realmente, de fato, consegue suportar. Vai envolver também todo o ciclo penal, atores de todo o ciclo penal, A porta de saída, os egressos que saem, faz o serviço fornecido a eles para que eles não retomem, para que eles não se reincidam. O Tribunal de Justiça do Paraná finalizou no final de semana o 3º Fórum Desafios Atuais para o Poder Judiciário e o Ministério Público. O evento internacional faz parte de uma série de atividades realizadas com a OEA, a Organização dos Estados Americanos, instituição com a qual o TJ celebrou um acordo para desenvolver programas científicos e de capacitação. A reportagem é de Marília Siling.
Foram dias de muita troca de experiências e aprendizados. Os representantes da OEA foram recebidos na sede do TJ em Curitiba para celebrar o acordo firmado entre as instituições. Também conheceram projetos e visitaram a unidade de progressão do Complexo Penitenciário de Piraquara. No final da semana, em Foz do Iguaçu, a reunião ganhou uma nova dimensão, com convidados de 5 países diferentes, tratando sobre os desafios atuais para o Poder Judiciário e o Ministério Público. A importância desse encontro aqui em Foz do Iguaçu, onde nós, juntamente com a Organização dos Estados Americanos, somos nós também o primeiro tribunal a termos uma parceria com a OEA, nós estamos aqui discutindo políticas públicas judiciárias que afetam não só a magistratura, mas também o Ministério Público. Na programação do encontro, autoridades de diversas instituições debateram temas como justiça, democracia, Estado de Direito, acesso à justiça, cooperação internacional. Eu acho que é uma oportunidade magnífica para eles conhecer um pouco o processo de construção de normas internacionais que eventualmente vão ser aplicadas no direito interno brasileiro. Um dos desafios da nossa instituição é exatamente a integração. A gente ter esse olhar no combate ao crime, na busca de políticas públicas, com os outros países, com os outros estados, com os outros municípios, de uma forma a gerar pertencimento, gerar uma empatia na nossa população. E apesar da diferença de sotaques, regiões, realidades e instituições, foi na troca de experiências que os participantes encontraram semelhanças. E são elas que enriquecem os debates e causam verdadeiras transformações. Todo esse complexo de instituições, o próprio Estado, que é um conjunto de instituições, mas que no fundo é o quê? É a união de todos os cidadãos em torno de princípios. E todos esses princípios repousam sobre o grande princípio da dignidade da pessoa humana. Veja a seguir, em ação que discute problemas no imóvel do Minha Casa Minha Vida, STJ diz que é possível inverter o ônus da prova em favor do condomínio. E ainda, plano de saúde terá que fornecer medicamento ainda não registrado pela Anvisa para o tratamento de criança com síndrome rara. Voltamos já. A renúncia ao prazo recursal deve ser afastada se decorreu de erro no manuseio do sistema do tribunal. Quem explica essa decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça é a repórter Marina Campos. O colegiado decidiu que o recurso interposto após a parte ter renunciado ao prazo deve ser aceito para julgamento, pois foi reconhecido que a renúncia decorreu de erro no manuseio do sistema eletrônico. Em ação de execução de título extrajudicial, uma das pessoas envolvidas no processo renunciou ao prazo para recorrer no sistema eletrônico do Tribunal de Segundo Grau, tendo apenas selecionado o campo correspondente no sistema para renúncia. Logo em seguida, a mesma parte interpôs agravo contra uma decisão da Corte. A parte contrária alegou que o recurso não poderia ser conhecido por causa da renúncia ao prazo. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou que a renúncia informada no sistema era irrelevante e que houve apenas um erro material e conheceu do agravo. No STJ, a relatora do caso na terceira turma, a ministra Nancy Andrighi, explicou que, apesar de existir a previsão normativa em que a parte poderá renunciar ao prazo exclusivamente em seu favor, ela apontou que os vícios de vontade podem contaminar negócios processuais. Para a ministra, se houve renúncia ao prazo e ainda assim foi interposto o recurso que cumpre os requisitos de admissibilidade, a renúncia deve ser anulada. Para o colegiado, esse entendimento privilegia os princípios de razoabilidade, da confiança e da boa-fé processuais. Em uma ação que discute problemas na construção de um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, a terceira turma do STJ decidiu que é possível inverter o ônus da prova em favor do condomínio. Repórter Samanta Peçanha.
Os ministros chegaram ao entendimento após julgar um caso em que um condomínio residencial composto por beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida ingressou com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, pedindo indenização de danos materiais por causa de vícios de construção nas áreas comuns do imóvel. Na ação, o condomínio solicitou a inversão do ônus da prova, alegando incapacidade financeira e técnica para arcar com a produção da evidência. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado sob a justificativa de que a inversão do ônus probatório não é automática nas relações de consumo, devendo ser analisada diante do caso concreto. Considerou-se que a prova pretendida pelo condomínio não seria inacessível ou de difícil obtenção, a ponto de justificar a inversão. Mas no STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrighi, considerou evidente a dificuldade econômica dos beneficiários do programa para arcar com os custos de uma perícia técnica ou de outros meios de prova que demonstrem os vícios na construção. Ou seja, neste caso, é responsabilidade da Caixa Econômica Federal demonstrar que o imóvel foi entregue sem problemas na construção, em vez de o condomínio ter que demonstrar que o imóvel foi entregue com defeitos construtivos. A Justiça do Distrito Federal determinou que uma operadora de plano de saúde forneça um medicamento ainda não registrado pela Anvisa para o tratamento de uma menina de 9 anos que tem uma síndrome rara. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Rebeca sofre com a síndrome de Rett e a doença compromete a fala e os movimentos. Camila, a mãe da menina, desconfiou desde cedo que a filha não acompanhava o desenvolvimento dos bebês da mesma idade e, por isso, começou a investigar. Com 1 ano e 10 meses, Rebeca foi diagnosticada com a síndrome. A síndrome de Rett é uma doença rara que acomete principalmente meninas. A síndrome é causada por uma mutação genética e faz com que haja, após uma certa idade, a diminuição dos movimentos do corpo e das habilidades sociais. A doença é diagnosticada a partir de acompanhamento do desenvolvimento da criança e por exame genético. Ainda não há cura ou um tratamento específico para a causa da síndrome de Rett. É fundamental que o paciente tenha acompanhamento constante e multidisciplinar, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Como a doença não tem cura, Rebeca faz uso de vários medicamentos para dormir, para ansiedade e evitar convulsões. Recentemente, a mãe conseguiu na Justiça que o plano de saúde fornecesse um medicamento aprovado no ano passado nos Estados Unidos, exclusivamente para tratar a síndrome de Rett. O medicamento, que custa cerca de R$50 mil, um vidro, não é registrado pela Anvisa. Mas para Camila, é a esperança de cura da filha. Esse medicamento que a gente solicitou é o Daybu, que é o primeiro medicamento que foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos para a síndrome de Rett. E algumas meninas que já estão em tratamento nos Estados Unidos já conseguiram uma melhora a longo prazo do sistema motor e do cognitivo. Acredita que seja uma melhora cerebral como um todo. Então você melhora a conexão entre os neurônios e você deixa os neurônios um pouco mais eficazes. Você acredita que seja isso. Então uma melhora na função sináptica e na parte neuronal. Mas não se tem muita certeza de qual o mecanismo muito exato assim que ele age, né? A advogada explica que apesar do medicamento não ter registro no Brasil, a Justiça levou em conta a dignidade da pessoa humana. Uma medicação inovadora, infelizmente ainda não tem o registro, mas o juiz entendeu que, considerando que é o único medicamento que tem para tratar essa doença, que não existe substituto terapêutico, ou seja, não existe nenhum outro que possa fazer nem que um pouquinho do que essa medicação faz, e considerando o direito à vida que é inerente a todo ser humano, a todo cidadão, a todo brasileiro, ele deve ser fornecido para essa criança, né? O Ministério Público Federal acionou a Justiça para impedir a exploração de potássio em Altazes, no Amazonas, por violação dos direitos das comunidades indígenas na região. Márcio Fontinelli. Com o pedido de urgência, o Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para suspender imediatamente a exploração de potássio na região de Altazes, município a 113 quilômetros de Manaus. Para o MPF, o processo de extração está colocando em risco as comunidades indígenas. Além disso, apesar da empresa alegar que as terras afetadas foram adquiridas, o processo de compra foi marcado por coação e ameaças.
O MPF pede que o licenciamento e as atividades da Potássio Brasil, empresa que é responsável pelas atividades, sejam suspensas imediatamente para evitar maiores danos. A seguir, a Justiça determina o bloqueio de R$360 mil de Jair Renan Bolsonaro. E o influenciador digital Nego Di é condenado por danos morais, difamação e injúria contra a deputada. Voltamos em instantes. Uma concessionária no Distrito Federal vai ter que rescindir o contrato de compra e venda de um carro. O cliente entrou na justiça por causa de uma adulteração no odômetro, que mede a distância percorrida pelo veículo, e ainda teve mais problemas. Quem mostra os detalhes desse caso pra gente é o repórter Pablo Lemos. O carro seminovo foi entregue com laço e tudo. O Ranon havia adquirido o veículo para a empresa dele, mas os defeitos começaram a aparecer assim que o presente saiu da loja. A seta não está funcionando. O óleo no chão da garagem denunciou mais problemas. E já no primeiro abastecimento, o combustível vazou. Eu acabei de abastecer aqui o carro, cara. Olha só, vazando gasolina, meu. Debaixo do carro, um monte de peça solta e quebrada. A alavanca fica balançando demais. Foram dias em contato com a loja para tentar resolver isso tudo, mas não teve jeito. O Ranon procurou a justiça para desfazer o negócio. Ele apresentava alguns problemas e aí eu tentei resolver com a própria loja. Eles falavam que iam resolver o problema, só que eu levava na loja e o carro voltava com os mesmos problemas, mesmo depois de passar um tempo lá. E eu insistia com eles que o problema não foi resolvido, até o momento que eu entrei em contato com o meu mecânico. E ele deu uma olhada no carro, viu todos os problemas e ainda me sinalizou que provavelmente aquele carro não tinha aquela quilometragem que estava lá. A empresa defendeu no processo que desconhecia os problemas e que repassou o seminovo nas mesmas condições em que o recebeu do antigo dono. A instituição financeira também argumentou que o financiamento era autônomo e não poderia ser desfeito por causa da rescisão do contrato com a loja. Só que nesse caso, a razão é do consumidor, que deveria ter sido informado corretamente sobre o que já acontecia com o carro. Por isso é que a Justiça determinou a rescisão do contrato de compra e venda e também do financiamento. Se você vai revender na sua loja, você tem que tomar as cautelas para que você não venda um produto com vícios, né, ao cliente, ao consumidor. Então a gente utilizou esse argumento, né, da responsabilidade do fornecedor. É impossível o consumidor constatar um vício ali que não é visível, né? Uma coisa é um arranhão, alguma questão de batida que pode ter ocorrido no veículo. Agora, quilometragem adulterada, além de vício, é crime. Se você está pensando em comprar ou trocar de veículo e não quer ser surpreendido como foi o Ronan, ou até mesmo vítima de golpes, é importante se certificar se o seu presente está saindo certinho da loja. Um laudo veicular pode ajudar a descrever o estado atual do carro, entre outros detalhes relevantes. O João Batista é especialista no assunto. João, dá para descobrir bastante coisa de errada ou certa com o carro, né? Com certeza. No laudo cautelar você verifica inúmeros indícios que pode dizer se o carro é bom ou se não é bom. Inclusive o KM, que você tem condição de pegar pelo banco de dados nosso, a gente faz cruzamento de dados e com scanner também a gente verifica os módulos do carro, como o estado geral de pintura, repintura, massa, emenda, são vários itens que atesta se o veículo é bom ou não. O Ranon só se atentou a esse detalhe depois que os problemas apareceram. Mas agora ele vai receber de volta R$50 mil de indenização por danos morais e materiais. A gente tem que ter mais cautela antes de comprar um carro. Eu não sabia que era uma prática tão comum, essa adulteração. Depois que eu comprei o carro, me falaram que é muito comum isso, e isso não é o certo. Mas mesmo assim a gente tem que se precaver de todas as formas. O Juizado Especial Civil de Araruama, no Rio de Janeiro, condenou um banco a indenizar cliente vítima de golpe. A Justiça entendeu que mesmo que o cliente tenha compartilhado dados bancários, é necessária a autorização do banco para a concretização do golpe. A reportagem é de Carolina Chaves.
Hoje em dia, existem diversos tipos de golpes que podem ser aplicados por celular, como, por exemplo, da portabilidade. Foi o que aconteceu com um cliente de um banco em Araruama, município do Rio de Janeiro. Ao passar os dados pessoais, os criminosos fizeram vários empréstimos no nome dele. A vítima pediu na Justiça a anulação dos contratos e dos débitos e indenização. A Justiça entendeu que o banco é responsável pelo golpe porque os contratos foram feitos por meio de acesso de pessoa autorizada pela instituição e, assim, determinou que o banco anule os contratos de empréstimo sob pena de multa, que pode chegar a R$20 mil, além da devolução do valor de pouco mais de R$5 mil corrigidos que foram descontados do cliente e pague R$7 mil por danos morais. Mas banco não deve indenizar por roubo de valores recém-sacados quando o crime ocorre em via pública longe da agência. A decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros do colegiado entenderam que a ocorrência de roubo de valores recém-sacados de caixa bancário por cliente não pode gerar responsabilização da instituição financeira quando o crime tiver acontecido em via pública distante do banco. Para os ministros, a circunstância é caracterizada como fato de terceiro, o que exclui a responsabilidade objetiva do banco. Na origem do caso, um casal ajuizou ação contra um banco pedindo indenização de R$35 mil, porque após sacar o montante em uma agência bancária, eles foram roubados em uma via pública a alguns quilômetros do local. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, porque o juiz considerou ser aplicável a responsabilidade objetiva do banco. O Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a sentença por entender que a distância percorrida entre a agência bancária e o local do crime seria irrelevante, porque teria ficado comprovado que o delito só aconteceu porque a vítima teria sido observada dentro da agência bancária, devido à negligência do banco que não teria cumprido a determinação legal de inserir biombos que impeçam a visualização. Ao STJ, a instituição argumentou não ter responsabilidade, porque a saída dos clientes da agência bancária ocorreu sem nenhuma intercorrência e o roubo ocorreu em local já distante. Ao dar provimento ao recurso do banco, o relator do recurso, o ministro Raul Araújo, pontuou que se trata de evento fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade e, por isso, impede a responsabilização civil objetiva da instituição financeira. A Polícia Federal apura suspeita de fraude à licitação em contrato do Tocantins. O influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi condenado por danos morais, difamação e injúria contra a deputada estadual Luciana Genro. A Justiça determinou o bloqueio de R$360 mil de Jair Renan Bolsonaro. Confira. A Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio de R$360 mil em bens de Jair Renan Bolsonaro após o Banco Santander cobrar o pagamento de uma dívida referente a empréstimo contraído com a instituição financeira. Segundo a Justiça, o bloqueio é necessário porque Jair Renan Bolsonaro não foi localizado para intimação sobre o pagamento da dívida. O juiz determinou que os valores bloqueados sejam transferidos para uma conta vinculada ao juízo com um bloqueio limitado ao valor da execução de R$360 mil. O banco tem 10 dias para garantir que Jair Renan seja oficialmente notificado sobre a ação e o bloqueio de seus bens. A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma operação para apurar possíveis crimes de fraude à licitação que teriam ocorrido em 2018 na extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do estado do Tocantins. Policiais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares diversas da prisão em Palmas, Gurupi e Dianópolis. O ex-governador Mauro Carlesse foi alvo de busca e apreensão. Segundo a PF, a suposta licitação tinha por objetivo contratar empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões e previa o fornecimento de combustível e a manutenção preventiva e corretiva para atender os escritórios da Agência Tocantinense de Transportes e Obras. São investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, Nego Di, foi condenado a pagar R$10 mil a deputada estadual Luciana Genro por danos morais. Em um vídeo no YouTube do influenciador de março de 2020, o humorista ofendeu a política. Ele também foi condenado por difamação e injúria com uma pena de 1 ano em regime aberto
e mais 20 dias multa no valor de 1/10 do salário mínimo. O TRF-1 negou liberdade provisória a homem preso com cigarro contrabandeado. Veja na reportagem de William Nascimento. A 10ª turma do TRF da primeira região manteve a prisão de um homem acusado de contrabando de cigarros. O acusado trafegava próximo ao município de Rio Verde, em Goiás, quando foi surpreendido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. No interior do veículo foram encontrados mais de 25 mil maços de cigarros de origem estrangeira. O relator do recurso ao TRF-1, desembargador federal Marcos Vinícius Reis Bastos, entendeu que o réu deve continuar em prisão preventiva determinada pela subseção judiciária de Rio Verde. Para o magistrado, o fato de o acusado já ter sido condenado 2 vezes pelo mesmo crime indica insistência no cometimento de ilícitos penais. Ainda segundo o desembargador, a prisão preventiva do réu constitui medida necessária à garantia da ordem pública, destinada a impedir a prática de novos crimes. O colegiado acompanhou o voto do relator, negando o pedido de liberdade provisória. A seguir, Judiciário Alagoano promove mutirão de serviços exclusivos para mulheres. E ainda, Ministério Público Federal consegue a anulação da norma que reduziu o controle sobre o desmatamento em Mato Grosso. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça a anulação da instrução normativa da Secretaria do Meio Ambiente que reduzia controle sobre o desmatamento em Mato Grosso. Quem tem as informações é o repórter Márcio Fontinelli. A Justiça Federal anulou a norma da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que permitia que ruralistas fizessem a limpeza e a reforma de áreas de mata sem a necessidade de autorização ambiental. A medida partiu de uma ação do Ministério Público Federal, que considera que a norma publicada em 2016 flexibilizava o desmatamento na região. Lei Maria da Penha completou 18 anos neste mês de agosto e uma reportagem especial mostra como tem sido a evolução das ações de combate à violência doméstica na Justiça de Mato Grosso. Confira na reportagem de Carlos Celestino. A Lei 11.340 Maria da Penha é um marco no combate à violência contra as mulheres. Com este grande avanço na legislação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também fortaleceu as ações para a proteção das mulheres e enfrentamento do feminicídio no Estado. Lei Maria da Penha é considerada a 3ª melhor lei de combate à violência contra a mulher do mundo. E nós continuamos sendo o 5º país que mais mata a mulher. Então, que a gente chega à conclusão, medida protetiva salva vidas, porque 80% das mulheres que morreram não tinham medida protetiva, só que a gente precisa tratar a prevenção também. E a tecnologia foi uma aliada importante do Poder Judiciário de Mato Grosso no combate a todos os tipos de violência contra a mulher. O Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, a CEMulher, criou mecanismos importantes para coibir a prática de violência de forma rápida e segura. Entre eles, o aplicativo SOS Mulher MT, Botão do Pânico Virtual, em operação desde junho de 2021, que facilita a denúncia e o pedido de socorro. Outro serviço é a medida protetiva online, que pode ser solicitada também sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia. Tudo isso realizado de forma virtual pelo celular. As varas especializadas de violência doméstica de Mato Grosso são as únicas do país com competência híbrida, julgando tanto a parte civil como a criminal do processo. Além disso, Mato Grosso foi pioneiro na instalação das varas especializadas no Brasil. Na sede do TJMT, o Núcleo Thaís Machado oferece um ambiente seguro, acolhedor e humanizado para o atendimento às magistradas e servidoras vítimas de violência doméstica. Outro espaço importante com serviços multidisciplinares, desde apoio psicológico, orientações, encaminhamentos e suporte jurídico para mulheres da sociedade, são os Centros de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais de Cuiabá e Várzea Grande. Quem utilizou o serviço
sabe da importância do trabalho realizado na unidade. Uma das audiências que eu fui no fórum, eu fiquei sabendo desse centro, né, de acompanhamento das vítimas de violência, porque, infelizmente, eu passei pelos 5 tipos de violência doméstica e o acolhimento lá foi excepcional. Eu quero deixar aqui que esse tipo de acompanhamento é necessário para as vítimas. O Tribunal de Justiça de Alagoas levou a Arena do Empoderamento Feminino a Arapiraca. O evento oferece orientação jurídica às mulheres, além de vários outros serviços. O repórter André Risco tem os detalhes. A Arena do Empoderamento Feminino de Arapiraca ficou concentrada no ginásio do SESC. O evento acontece em parceria com o Sistema Fé Comércio, SESMAC e instituições públicas e privadas. Diversos estandes foram montados, oferecendo serviços de orientação jurídica, atendimentos médicos, além de espaços de beleza e oficinas. Esta aqui, por exemplo, é uma oficina profissionalizante de gastronomia. A aula de produção de massas é realizada pelo SENAC e reúne tanto mulheres que buscam algo para empreender, como as que somente querem aprimorar o dom de cozinhar. A Valdinete aproveitou a oficina para poder aprender a preparar massas mais gostosas em casa. Isso, uma massinha fresca bem diferenciada e eu tô aqui para aprender para fazer em casa para o marido, né, lógico, e para minha família, com certeza. Já a Maria Salete aproveitou o dia para cuidar da beleza e da autoestima. Fazer sobrancelha, massagem e outras coisas mais que eu vou ver se eu ainda consigo. A juíza Eliana Machado, coordenadora da Mulher do TJ, ressaltou a união de esforços para acolher e empoderar todas as mulheres, da capital ao interior. Indo a essas mulheres, indo à comunidade, mostra que o Poder Judiciário é um poder emancipador, acolhedor e não julgador, não vai fazer julgamentos à mulher que realmente é vítima de violência. Mostra que o Poder Judiciário está junto da sociedade. O desembargador Márcio Roberto esteve presente representando o presidente Fernando Tourinho. É um evento muito importante, tanto para o Poder Judiciário quanto para a sociedade, e é uma honra muito grande para mim representar o desembargador Fernando Tourinho, presidente do tribunal. É mais um programa, mais um projeto em que o Poder Judiciário busca se aproximar da sociedade, desta feita empoderando a mulher. No novo episódio do podcast Supremo na Semana, o destaque é o consenso sobre a necessidade de transparência das emendas ao Orçamento da União. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Nesta edição, a apresentadora Alessandra Castro e o jornalista Mauro Burlamac conversaram sobre a reunião entre o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e representantes dos 3 poderes para tratar sobre os processos de rastreamentos e transparências das emendas parlamentares. As emendas são recursos que os parlamentares encaminham para ações nos estados. Ao final da reunião, Executivo, Legislativo e Judiciário chegaram a um consenso. Sobre as emendas individuais, essa emenda PIX, né? Mantidas. Elas são mantidas, elas são impositivas, né? Mas observada a necessidade de identificação antecipada do objeto, a concessão de prioridade para obras inacabadas, como você bem falou, e a prestação de contas perante o TCU. Então, mantida, desde que seguida essas diretrizes. As demais emendas individuais ficam mantidas, também com impositividade, ou seja, são obrigatórias, né? Mas nos termos do que vier a ser regulado. Eles vão ter que definir os critérios, o Congresso. E o Congresso e o Executivo vão se reunir, e aí tem 10 dias para definir como é que vai se dar isso. Ok. Com relação à emenda de bancada, elas devem ser destinadas a projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo com definição de bancada, vedada, né, proibida a individualização. E as emendas de comissão, destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre Legislativo e Executivo, conforme também procedimentos que vão ser definidos por eles, isso, tanto pelo governo quanto pelo Congresso. As partes. Outro destaque do podcast é a decisão que derrubou normas que davam autonomia administrativa e financeira aos Ministérios Públicos de Contas do Pará. A norma vai passar a ser inconstitucional a partir de 2026. Acompanhe o Supremo na Semana no YouTube do STF. O livro Direitos Fundamentais e Novas Tecnologias, homenagem ao professor Danilo Doneda, foi lançado no Espaço Cultural STJ com a presença de ministros e autoridades do Poder Judiciário. A reportagem é de Kátia Gomes.
O advogado Danilo Doneda foi um dos principais especialistas em privacidade e proteção de dados no Brasil. O jurista faleceu em 2022, vítima de um câncer. Danilo Doneda participou da criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e atuou para a aprovação da Lei do Cadastro Positivo, da Lei de Acesso à Informação, do Marco Civil da Internet e da emenda constitucional que inseriu na Lei Maior o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A obra Direitos Fundamentais e Novas Tecnologias foi lançada no Espaço Cultural STJ em homenagem ao jurista. Esse livro acho que corporifica bem o que como ele continua vivo e como ele continua sempre inspirando boas lembranças, bons exemplos. E é para isso que nós, então, organizamos essa obra e que a memória dele sempre continue viva no coração de todos. O ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, é um dos organizadores da obra, além da juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Caroline Talck, dos advogados Flávio Galdino e Gustavo Tepedino, e da professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Laura Schertel Mendes. Mas ele foi um grande professor, um grande jurista, um grande articulador, um grande humanista. Ele tinha muitas qualidades, como eu disse, são difíceis de resumir nesse momento, mas talvez se eu fosse escolher uma para a gente citar aqui e para destacar aqui, eu diria que ele era um amante do diálogo. E vou contar uma curiosidade só de tantas. O nosso professor e querido homenageado, quando ele fazia um doutorado com a gente fez o contato com o nosso saudoso professor Rodotá, ele foi para o Rodotá, ele foi adotado lá pelo Rodotá. O professor Stefan Rodotá, que era talvez o maior intelectual da Europa. O livro conta com 40 artigos e 70 autores. Dentre os coautores estão ministros, magistrados, acadêmicos e advogados. E esses 70 autores entenderam que a melhor forma de homenagear o Doneda seria explorar os seus ensinamentos. E foi isso que foi feito, foi a melhor forma de agradecer o que ele deixou. E, além disso, o livro trata da liberdade de expressão, plataformas digitais. Para quem não conhece a fundo a obra do Doneda, é uma boa oportunidade de conhecer. Danilo era um cara muito legal, uma pessoa humana extraordinariamente boa. Muito obrigado, acima de tudo, ao Gustavo e ao ministro Cueva, que propiciaram esse momento de homenagem a um amigo querido. A filha do Danilo Doneda participou do lançamento e agradeceu pelo carinho de todos. É muito gratificante poder conhecer o que ele fez e eu fico muito feliz também de poder estar aqui e conhecer todas as pessoas que trabalharam com meu pai e que ele também era muito agradecido a todos que ajudaram ele em toda a trajetória dele e eu estou muito agradecida mesmo de estar aqui. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Bom início de semana para você. Até amanhã.